temos que orar. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Vamos ver aqui como está aqui. Tendo Jesus saído de casa, da sua casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Bom dia, minha prima Kátia. Acabei de falar de você ainda há pouco. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Bom, agora nós vamos pular então para o versículo 18 do capítulo 13 de Mateus. Vamos pular para o versículo 18, que é a explicação da parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Graças a Deus. Bom dia, Flávio Junqueira, o filho do meu grande amigo, Clécio Peralta. Muito bom dia. Olha, dá um abração no papai, tá? Aquele lá é um amigão meu, doutor Flávio Junqueira Peralta. Muito bom dia. Muito obrigado, tá? Pela sua preferência. Muito obrigado. Muito obrigado. Kátia, bom dia, minha amiga. Tudo bem? Como é que você está? Ó, beijão no seu coração, tá bom? E falta de educação minha, nosso cafezinho, posso deixar de oferecer a vocês o nosso cafezinho. Bom, mas vamos lá então, começar então. O que acontece? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é situar vocês no tempo. Quando que isso acontece no tempo? Era o segundo ano do ministério terreno do Senhor Jesus. Segundo ano do ministério terreno. O ministério do Senhor Jesus, teologicamente, é dividido em 3 etapas. Primeiro ano, o ano da inauguração. O segundo ano, o ano da popularidade. E o terceiro ano é o ano da oposição. Então, o Senhor Jesus, ele teve um ministério de 3 anos, alguns falam 3 anos e meio, aproximadamente. E o que acontece? No segundo ano do ministério terreno do Senhor Jesus, é o conhecido como o ano da popularidade, e é o ano onde o Senhor Jesus mais ensinou, onde ele mais pregou, onde ele mais fez milagres. Então, observem bem que o maior percentual do ministério do Senhor Jesus é de ensino.
ele vai ensinar, ele vai sair pregando pelas sinagogas, ele vai pregar ao ar livre, ele vai pregar para 2, 3, vai pregar para 1.000, 3.000, 5.000, ele vai pregar, ele vai ensinar. Na verdade, ele vai ensinar. Então, isso vai acontecer no segundo ano do ministério terreno do Senhor Jesus. E também ele não vai ficar só no ensino, obviamente. Não vai ficar só na pregação, mas ele também realizou muitos milagres. Jesus estava na sua casa em Cafarnaum. Só para você ter um entendimento de Cafarnaum, eu quero passar para você aqui o que significa esse nome Cafarnaum. É um nome que vem do hebraico, Kfar Nahum, que significa aldeia da consolação. Então, ele resolve sair e fica próximo ao mar. Quando as pessoas ficam sabendo que Jesus estava na praia, a notícia ela se espalha e logo a multidão já estava formada ao redor dele. Então, Jesus escolhe Cafarnaum, não é à toa. Ele estava em Nazaré, que eles quiseram matar ele, queriam matar ele em Nazaré, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Não é à toa que ele escolhe a aldeia da consolação. É profético isso. Por quê? Porque a consolação era ele mesmo. Então, era uma aldeiazinha, e ali ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Então, as pessoas, quando ficaram sabendo que Jesus estava na praia, a notícia ela se espalha e logo a multidão já estava formada ao redor dele. Jesus entra num barquinho, eu já falei isso a respeito em uma outra mensagem. Ele se assenta, afasta o barquinho um pouco da terra, e esse barquinho era o barquinho de Simão, era o barquinho de Pedro, de Simão, e ele começa a ensinar sua doutrina para a multidão. E ele vai falar das parábolas do reino. E a primeira dessas parábolas é a parábola do semeador. O que acontece nessa parábola? Jesus ele apresenta 4 tipos de terrenos, e esses 4 tipos de terreno vão corresponder a 4 tipos de personalidades, a 4 tipos de corações, de mentalidades, e a 4 tipos de relacionamentos diferentes. 4 tipos de pessoas diferentes que vão ter um tipo de relacionamento diferente com Deus. Então, o primeiro tipo que está mencionado pelo Senhor Jesus é o chamado beira de caminho. O que é o beira de caminho? Beira de caminho é a parte do terreno onde a terra é mais dura, ela é mais compactada, mais fechada. Não passa nada, não gera nada, não recebe nada. Então, o que isso significa espiritualmente? Significa que, espiritualmente falando, beira do caminho é aquela pessoa que não quer ter compromisso com Deus, mas ela exige que Deus tenha compromisso com ela. Interessante isso. Beira do caminho é aquela pessoa, espiritualmente falando, que não quer ter compromisso com Deus, mas exige que Deus tenha compromisso com ela. Ou seja, ela acha que do jeito que ela tá bom. Basicamente é isso. A palavra de Deus não cria raiz nesse tipo de pessoa por causa do distanciamento. Ela está à beira. Então, é aquele tipo de pessoa, de pessoas que vão à igreja, ouve, mas ela continua vazia da palavra de Deus. Por quê? Porque a dureza do coração dessa pessoa é tamanha, beira do caminho, que não deixa a palavra de Deus penetrar. E o que acontece? O que acontece, eu vou dizer aqui para vocês, essa pessoa acaba virando presa fácil do inferno. É exatamente isso. Essa pessoa acaba virando presa fácil do inferno. E aí o que acontece? Essa pessoa vira presa fácil do inferno, e a Bíblia diz que a semente que é plantada no terreno de beira de caminho, o maligno vem e arrebata. O que é arrebatar?
eu sempre vou usar, é característico, eu sempre vou usar a etimologia para a gente poder entender o que Deus está querendo falar na palavra. Arrebatar é tomar com violência. Mesma coisa que roubo, para os advogados que estão aí me assistindo, os ilustres colegas. É arrebatar com violência. Isso significa que tudo que for semeado no coração da pessoa que vive como beira de caminho não vai prosperar. Esse é o problema. Então você pode participar de 1 milhão de campanhas, não vai rolar. Sabe por quê? Porque não tem terreno fértil para Deus plantar um milagre. Por isso que eu postei no meu Face o seguinte: o milagre de Deus é incondicional? É uma pergunta que eu faço. O segundo tipo de terreno é o pedregal. O que é o pedregal? O que é pedregal? O pedregal é o terreno que é cheio de pedra. E aí o que acontece com um terreno que é cheio de pedra? Bom, as pedras não deixam a semente se aprofundar na terra. A raiz nasce fora de tempo e fica exposta. E aí, espiritualmente falando, o que significa? Pedregal é aquela pessoa que se empolga com o evangelho. Mas ela não evoluiu, ela não evolui, não cresce, parou na empolgação. Então, é o tipo de pessoa que não lê na Bíblia. Ela quer se dirigir, se direcionar no evangelho pelo achismo, por aquilo que ela vê. E eu sempre falei isso aqui. Nem tudo que se vê é o que parece. Então, é o tipo de pessoa que não lê a Bíblia e ela muito menos quer estudar a Bíblia. Ela acha que evangelho é só poder, só poder, só poder. E não é isso. Jesus falou lá em Mateus 22, 22, você vai ver lá uma reclamação do Senhor Jesus. Ele vai dizer o seguinte, Mateus 22, versículo 29. Jesus vai dizer o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só. Isso é Jesus, sem falar o que no Antigo Testamento Deus vinha falando, reclamando de Israel, pela boca do profeta Isaías, no capítulo 1. Depois, Deus vai reclamar pela boca do profeta Osés, no capítulo 4, no capítulo 6. Depois, Deus vai reclamar pela boca de vários profetas. Então, o pedregal é esse tipo de pessoa. Por isso que essa pessoa está sempre dando mais importância aos receios, às dúvidas e às incertezas do que aquilo que a Bíblia diz. E aí a mente dessa pessoa, ela vive sempre sobrecarregada com essas coisas. É uma pessoa que vive sobrecarregada. É pessoa boa, às vezes até uma pessoa bem-sucedida, mas a mente dela vive sempre sobrecarregada. Por isso, o pedregal é aquela pessoa sem estrutura espiritual. Por isso. E olha bem, irmãos, não é uma crítica, eu estou falando do ponto de vista da palavra de Deus. Não briga comigo, briga com a palavra de Deus. Na hora do confronto, na hora da tribulação, o que essa pessoa sabe? Porque é na hora do confronto, é na hora da tribulação, que nós vamos botar em prática aquilo que a gente aprendeu no Evangelho. O Evangelho é isso, é um aprendizado. Então, o que essa pessoa que espiritualmente é comparada a pedregal na hora do confronto, na hora da tribulação, o que ele sabe não é suficiente para ele se manter firme, se manter equilibrado e se manter de pé. E o que acontece? O texto bíblico é bem claro. Vem o sol, queima e mata. O sol fala de tribulação. Então, quando você conhece Deus, tribulação com Deus é bênção. Onde está isso, pastor Rodeni? Romanos 5, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Você vai ver, está lá. Romanos 5 diz assim. Eu vou ler para você. Diz assim.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer mais? 2 Coríntios, no capítulo 4, você vai ler o apóstolo falando também a esse respeito. Tribulação com Deus é bênção. Tribulação com o conhecimento da palavra é bênção. Então o apóstolo vai falar assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a morte do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha que coisa mais linda, né? Então, vem o sol, queima e mata. Então, essa pessoa, o pedregal, é o tipo de pessoa que não tem estrutura espiritual. Por isso, quando ela passa por uma tribulação, quando ela passa por um confronto, ela é confrontada, ela é pressionada, ela não tem estrutura espiritual. E o que é pior, ela nunca tem resposta. Então, as respostas que ela dá são sempre sem fundamento. É o famoso samba do crioulo doido. E aí, a pessoa que é pedregal, espiritualmente falando, ela não sabe que o esconderijo do Altíssimo está aqui, ó. É a palavra de Deus. Esse que é o esconderijo do Altíssimo. Então, quando você conhece Deus, tribulação com Deus é bênção. Anota aí na sua Bíblia. Romanos 5, de 3 a 5, 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Mas quando você não conhece Deus, tribulação sem Deus é um massacre. É um massacre. A pessoa se desespera. É a famosa casa construída sobre a areia. A Bíblia diz que veio a chuva, vieram os ventos e foi grande a ruína daquela casa. Porque foi construída sobre a areia, sobre o achismo, sobre a razão, sobre os padrões seculares, os padrões do mundo. O terceiro tipo é o espinheiro. O que é o espinheiro? Espinheiro é um terreno cheio de espinho. Então, é aquele tipo de sujeito que chega no culto e mergulha na atmosfera espiritual do culto. Por quê? Porque na igreja é tudo muito bonito. Na verdade, Deus não está preocupado com detalhes. Deus não está preocupado se o louvor está bonito. Deus não está preocupado se o púlpito é feito de mármore. Deus não está preocupado nem se tem púlpito. Eu postei hoje nos Bereianos, está lá um vídeo de uma pessoa sendo batizada dentro de um barco. Isso é evangelho. Deus não está preocupado se a igreja está lotada, Deus não está preocupado. O que importa para Deus é o que você vai fazer com a mensagem depois que o culto terminar. É isso que importa para Deus. Então, se você não tem tempo para Deus, então qual a utilidade prática da palavra de Deus na sua vida? E aí é que está. Esse tipo de pessoa, o espinheiro, ele mergulha na atmosfera espiritual do culto, ele chora, ele se quebranta, está tudo certo. Mas quando ele sai do culto, ele já mergulha no embaraço dos compromissos, no embaraço das preocupações. É o espinheiro, ele sufoca a raiz, ele sufoca. Então, ele vive, é o tipo de pessoa que vive atormentado pelas preocupações materiais. É aquela pessoa que vive preocupada com dinheiro, com a prestação, com a reforma da casa, com a troca do carro, vive preocupado em ficar fazendo castelo de areia. Quando, na realidade, Deus não está preocupado com nada disso. Está preocupado com o emprego, está preocupado com o vestibular, está preocupado com o casamento. O sujeito que é espinheiro, falando do ponto de vista espiritual, ele necessita urgentemente de uma libertação. O que Deus fala a esse respeito?
Está lá, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. Está escrito o quê? Está escrito o seguinte, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se essa pessoa não se desvencilhar do embaraço, se essa pessoa não colocar mais oração na sua vida, se ela não colocar mais gratidão, se ela não se conectar com Deus, se ela não buscar, elas vão acabar sugando essa pessoa. Se você não se desvencilhar do embaraço das preocupações, essas preocupações vão te sugar, vão te pressionar, vão te sufocar até você perder a direção. Você vai perder a paz, porque você viu aqui em Filipenses 4, 6 e 7, no versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então é uma paz que excede a razão. Porque pela razão, você deveria estar atormentado. Pela razão, os problemas que nós passamos, nós deveríamos estar desesperados. Alguns até, quem sabe, dando cabo da própria vida. Mas pela oração, o Senhor vem e nos dá a paz que vem do Espírito de Deus, a paz que contraria todas as expectativas, a paz que contraria os piores prognósticos, a paz que excede o entendimento humano, porque humanamente seria impossível você ter paz numa situação que você está. Mas por quê? Porque você colocou as suas petições diante de Deus. E Deus não fica indiferente quando você faz isso. Então, se essa pessoa não trouxer, se essa pessoa não se desvencilhar desse embaraço, se ela não se conectar com Deus, se ela não tiver um relacionamento diário com Deus, essas preocupações vão sugar essa pessoa, vão pressionar essa pessoa, vão sufocar essa pessoa, até essa pessoa perder a paz, a tranquilidade para tudo na vida. Vai ficar atormentado em casa, atormentado no trabalho, atormentado nos relacionamentos, vai ficar atormentado. Vai perder o foco, vai perdendo cada vez mais contato com a realidade. E aí começa a busca pela fuga. Uns vão começar a buscar atalho. É o atalho da bebida. Começa com a violência, é o atalho da agressão, quer descontar sempre no outro. Fica irracível, irracional, impaciente. É uma pessoa extremamente agressiva. Você vê, essa pessoa tem tudo, tem uma boa condição de vida, tem um casarão, uma casa bonita, tem um carrão do ano e tal, mas é uma pessoa agressiva. Então essa pessoa vai se distanciando cada vez mais de Deus. E aí vai perdendo cada vez mais o contato, o relacionamento. Sabe o que acontece? Ela vai sendo sufocada até morrer. Então, começa a morrer espiritualmente. As pessoas que amam essa pessoa começam a se afastar dela. E aí, acontece igual aconteceu com Pedro. Pedro estava afundando no mar. Jesus foi até ele disse, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí. Ele disse, tá, vem. E Pedro foi andando. Acontece que chegou um determinado momento, ele mudou o foco. O foco dele passou a ser as ondas, o mar. Ele começou a afundar. E aí ele clamou, e o Senhor veio e socorreu. Porém, o Senhor disse, homem de pouca fé. Meus queridos, não existe fé na desobediência. Não existe fé fora da palavra de Deus. A palavra precisa estar em você. Romanos vai falar isso. A fé vem pelo ouvir
e o ouvir da palavra de Deus. As pessoas que não querem saber da palavra, não querem estudar, não querem. Bom, e o quarto tipo? Vamos falar do quarto tipo de terreno. Quarto e último tipo. É terra boa. Nós falamos do beira de caminho, nós falamos do pedregal, nós falamos do espinheiro. Agora nós vamos falar do quarto tipo de terreno. É o terra boa. Meus queridos, Deus é o maior agricultor que já existiu. Ele está lá, João 15. Entende tudo de terreno. Queridos, Deus não investe em terra que não seja terra boa. Deus não gasta semente. Deus não joga pérola para porcos. Então, o que é o terra boa? Terra boa é aquela terra onde a semente prospera, onde a semente fica, dá fruto, conforme está escrito em Isaías. Olha bem, terra boa é aquela que está escrito no livro de Isaías, no capítulo... Vamos ver aqui. Isaías 55. Terra boa é isso. Terra boa, vou definir para você, terra boa do ponto de vista das Sagradas Escrituras, não do meu ponto de vista, tá? Nem de nenhum outro teólogo ou pastor. Das Sagradas Escrituras. Está escrito, Isaías 55, capítulo 55, versículo 9. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que envio. Olha bem. Então, terra boa é aquela pessoa aonde a palavra de Deus prospera na vida dela, aonde a palavra de Deus encontra lugar para prosperar, para germinar, para crescer. Então, o terra boa é aquela pessoa que vem aos cultos, participa de tudo. O terra boa é um aliançado com Deus. O terra boa, um dos efeitos de você ser terra boa é você ter um relacionamento sério com Deus na sua vida. Então, o terra boa é um aliançado com Deus e com a igreja. Terra boa, ele age enquanto os outros reagem. E qual é a diferença? Bom, a diferença entre quem age e quem reage. Quem reage é o chamado reacionista. Ele espera as coisas acontecerem para tomar providência. Mas quem age? Quem age é o proativo. Ele se antecipa. O proativo é aquele tipo de pessoa que é sóbrio, que é vigilante. É aquele mesmo que está escrito lá, descrito no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito o quê? Está escrito assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem tragar. Então, o terra boa, ele é proativo, ele se antecipa pela oração, se antecipa pelo jejum, se antecipa pela gratidão, ele se antecipa pelo estado de oração, ele se antecipa por estar em comunhão, em amor, ele se antecipa pelo estudo da palavra, ele se antecipa. Ele se antecipa tudo isso. E quando vem a enxurrada, quando vem a ventania, quando vem a tempestade, vai bater, pode vir, não tem problema. Ele estará firmado sobre a rocha, aleluia, que é a palavra de Deus.
Então, quem é terra boa, produz frutos bons. Mateus 7, 16 e 18. E diz assim, por seus frutos os conhecereis. Toda terra, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Que frutos são esses? Aí que está. Que frutos são esses? Eu vou dizer para você que frutos não são frutos segundo as categorias do mundo. Ah, fulano é bem-sucedido. Ah, fulano é mal-sucedido. Não. O fruto que esse texto está falando é aquele que está no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, você vai ver, diz assim, a palavra diz assim. Gálatas, capítulo 5, diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Olha aí, é o fruto. É esse fruto que Mateus 7, 16, 18. Por seus frutos os conhecereis. Porque quem tem esse fruto aqui na sua vida tem o Espírito de Deus. Não é o fruto terreno, não é o fruto do que o sucesso humano temporal dá, porque a gente vai morrer, nós não vamos levar nada disso. Irmãos, é bobagem. Irmãos, é bobagem. Tem crente que fica oprimido porque o outro crente é bem-sucedido temporalmente, circularmente. Não faça isso. Porque muitas das vezes ele pode ter o carrão do ano, ele pode usar roupas maravilhosas, mas ele não tem o fruto que agrada a Deus. Não tem. O fruto que agradou a Deus, eu vou dizer para você, é aquele mesmo de Abel e Caim. Está lá no Gênesis. O Gênesis relata o seguinte, que Deus, com o passar dos dias, Deus deu 2 filhos para Adão e Eva. E aí, com o passar do tempo, chegou o momento deles se apresentarem diante de Deus. Eles levaram uma oferta. Abel levou um cordeiro. E Caim levou o fruto da terra. Observe. O que chamou a atenção de Deus? O melhor da terra, o fruto da terra ou o cordeiro? Olha, eu vou dizer para vocês. O cordeiro era mal cheiroso, fedorento. O fruto da terra, tudo limpinho, tudo bonitinho. O que agradou a Deus? Foi o cordeiro. Sabe por quê? Porque o cordeiro nos fala do sacrifício do Senhor Jesus. Ele levou o cordeiro e a gordura do cordeiro. Ele levou o Espírito Santo de Deus. Então, o fruto que agrada a Deus, esse fruto que está escrito aqui em Mateus 16, Mateus 7, 16, os seus frutos os conhecereis, é isso. Toda árvore boa produz bons frutos. É o fruto do Espírito. Então, o terra boa é aquele que está sempre participando ativamente das campanhas. O pastor pede para levar um convidado e leva 6. O terra boa, eu vou até dizer uma coisa aqui, tá? Terra boa é o que vem, assiste as minhas lives, gosta e vai e compartilha na sua rede social. Por quê? Porque foi alimentado, Deus falou com ele. Ele ouve as minhas lives e traz mais 10 para assistir também. Ele falou, caramba, encontrei alguém que falou alguma coisa que faz sentido. Vai fazer sentido para você também. Terra boa. Sim. Então,
Terra boa é aquele que o pastor chama para orar, para visitar, ele já anota o nome, o lugar e a hora. Então, veja bem, irmãos, Deus é onisciente. Então, Deus só investe em terra que é boa, porque ele sabe que o retorno é certo. Tem gente que está na igreja e reclama que não está recebendo bênção. Enquanto os outros tipos de crente se preocupam com outros tipos de coisa, quem é terra boa se preocupa em agradar a Deus. É. Fala bem, Hebreus 6:11. O que está escrito em Hebreus 6:11? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Impossível. Olha bem, a palavra foi extrema. O que é impossível? Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E é necessário. Essa palavra, mesmo no grego, ela diz o seguinte: é uma condição sem a qual uma coisa não acontece. Necessário. É o que nós, advogados, para os advogados que estão me ouvindo, conhecemos bem a frase, conditio sine qua non. Não é isso? Hein, doutora Kátia? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, quem é terra boa se preocupa em agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, Deus vai te recompensar, porque Deus é fiel. Quem é terra boa sabe que a melhor forma de agradar a Deus é colocando em prática a palavra de Deus na vida dele. Sim. Então, o que Jesus quis dizer, quis nos ensinar com a parábola do semeador? É a mesma coisa que está escrito em 2 Coríntios 9. E digo isso: o que semeia pouco, pouco se fará. Mas o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, você primeiro tem que semear, para depois você colher as bênçãos que Deus tem para te dar. Tá ligado? Faz sentido para você? Amém. Mas antes, a terra da pessoa, o coração, terra fala do coração, precisa estar pronta, preparada, para depois, então, receber a semente. Só aí vai dar fruto. Então, encerrando essa mensagem aqui, você semeia no reino de Deus. E Deus semeia o milagre na sua vida. A igreja planta a palavra. E o Espírito Santo rega. E Deus faz o milagre. Então, nessa manhã de domingo, eu quero dizer para você, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Faz um pacto com Deus. Toma uma decisão firme. Sim, você pode até repetir comigo, se você quiser. Fechar seus olhos aí e repetir comigo. Deus, meu Pai Celestial, Senhor e Criador dos céus, do universo, da terra. A partir de hoje, eu quero ser terra boa. Eu quero ser terra boa para o Senhor poder semear em mim o milagre que eu preciso. Ó Senhor, faz esse milagre em mim. Eu quero ser terra boa. Faz um voto com Deus. Faz esse voto. Se você fizer de todo o teu coração, de toda a tua mente, olha, Deus é onisciente. Ele vai ouvir, tá? O milagre da multiplicação de recursos só vem para quem semeia no reino de Deus.
Se você for terra boa, semear no reino de Deus, Deus vai semear em você o milagre que você precisa. Isso. E quando isso acontecer, eu vou te falar, você vai colher trigo e não joio. O que isso significa, pastor Rodeni, pastor Cravo? Significa que você vai ter discernimento gerencial. Exemplo, Salomão. Salomão tinha discernimento gerencial. Salomão dominou todas as rotas do Mediterrâneo. Era tudo passava pela mão de Salomão. É, tudo. Todo mundo pagava tributo para passar ali. Deus vai te mostrar como você se livra do joio sem perder o trigo. Olha que coisa extrema. Se você semear no reino de Deus, Deus vai fazer um milagre. Deus vai semear em você o milagre que você precisa. Deus vai te dar uma bênção para você prosperar onde você estiver. Aleluia. Se você for terra boa, semear no reino de Deus, Deus vai semear em você um milagre. E quando isso acontecer, você vai semear um grão do tamanho de uma cabeça de alfinete. Você vai colher um pomar inteiro. Estou profetizando para você, olha só. Se você for terra boa, semear no reino de Deus, Deus vai semear em você. E quando isso acontecer, Deus vai te livrar do fermento, da inveja, da traição, do mau-caratismo, do olho grande. Deus vai te livrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! As coisas não estão dando certo na tua vida? Então, começa e não termina? Tá? O dinheiro nunca dá? Não está contribuindo com a igreja? Então, veja bem, aquilo que não é de Deus, que tiver na sua vida, vai ter que sair agora, em nome do Senhor Jesus, vai ter que sair agora, se você se dispuser a ser terra boa. A dracma vai aparecer, mas primeiro, você precisa acender a candeia, varrer a casa, depois busca. Para encerrar, se você for terra boa, semear no reino de Deus, Deus vai semear em você o milagre que você precisa. E você vai aprender a fazer uma renúncia no mundo espiritual. Você vai aprender a se esforçar, pagar o preço. E aí você vai estar pronto para tomar posse da vitória. O texto diz que um homem que achou o tesouro escondido, primeiro vendeu tudo quanto ele tinha, comprou um campo e pagou o preço. Primeiro, ele renunciou. Depois, ele pagou o preço. Depois ele tomou posse da bênção. Quem é capaz de fazer uma renúncia no mundo espiritual? Quem? Quem é capaz de renunciar às coisas supérfluas que estão empatando a tua vida? Estão atrapalhando a tua visão, que estão te fazendo dar mau testemunho. Tem que se despojar, tem que se desapegar, tem que renunciar. Como é que eu faço isso, pastor? Vou te falar. Libera perdão, se arrepende, renova a tua aliança com Deus. Deus vai te dar visão das boas oportunidades, dos bons negócios e das boas iniciativas. Eu estou profetizando para você, que está dando crédito a essa palavra. Se você for terra boa, semear no reino de Deus, Deus vai semear em você o milagre. Toda vez que você julgar a tua rede, ela jamais vai voltar vazia. Aleluia! Ela vai voltar estourando de peixe, de tanto peixe que você não vai nem acreditar. Tudo isso vai acontecer porque você se dispôs a ser transformado. Você se dispôs a ouvir. Você se dispôs a obedecer. Você se dispôs a ser renovado. Você se dispôs a ser transformado em terra boa. E Deus só semeia em terra que é boa. Amém? Glória a Deus? Tudo certinho? Então tá bom. Glórias a Jesus. Deus seja louvado. Então é o seguinte. Nós estamos encerrando 39 minutos aqui na nossa mensagem. Eu espero que essa palavra
tenha significado alguma coisa para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra faça algum sentido para você. Por pior que ela tenha sido, por mais insignificante do ponto de vista de várias pessoas, eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem, que o Senhor Deus pôs na minha boca para chegar aí até no fundo do seu coração, ela possa te edificar, ela possa te corrigir, mas ela também possa te consolar. Ela possa ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E aí eu quero te pedir um favor. Se isso fez algum sentido para você, por favor, compartilha aí nas tuas redes sociais. Terra boa! Compartilha aí. Convida. Domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, a gente está aqui de novo. Convida aí as pessoas. É de 11 horas para frente. Não vou tomar muito seu tempo. Com certeza. Amém? Glória a Jesus? Então tá bom. Agora chegou naquela parte bacana, aquela parte onde eu abençoo a sua vida. Porque eu sou pastor, e pastor é um abençoador. Então, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Eu quero pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso que abençoe a sua vida. Que entre bem na sua frente, aleluia, e faça você romper os obstáculos. Eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus, o universo da terra, e a Cristo Jesus, o Messias, nosso Senhor e Salvador. Eu quero pedir agora, eu quero pedir que Ele tome você pelas mãos e te faça passar pelo mar, qualquer que seja ele. Eu quero pedir ao Senhor, aleluia, que te exalte, que coloque uma mesa farta na presença dos teus inimigos. Eu quero pedir ao Senhor que te dê vitória. Eu quero pedir ao Senhor que te mostre a prosperidade segundo o Senhor Deus, e não segundo as categorias deste mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, Criador dos céus, do universo e da terra, Deus que o mundo todo fez, a terra é o estrado dos teus pés, e o universo está debaixo do teu trono. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Senhor abençoe as famílias que estão representadas aqui, estes que estão aqui comigo, Senhor, estes pequenos, que se fizeram pequenos no dia de hoje, nesta manhã, para te ouvir, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor tome estas famílias e que o Senhor manifeste a tua glória, o teu poder sobre estas famílias, que o Senhor cure enfermidades, que o Senhor plante a paz, que o Senhor traga tranquilidade, que o Senhor traga respostas, soluções, providências, que o Senhor derrube e quebre a maldição, o olho grande, o mal olhado, que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor traga respostas, causas perdidas, que sejam restabelecidas pelo teu poder, que tenha respostas positivas para o Senhor. Nada é impossível. E nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Amém. Glórias a Jesus. Então tá bom. Bendito seja o Senhor. Olha, muito obrigado da sua companhia. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Eu sou devedor a você por prestigiar uma pessoa tão insignificante como eu. Como eu sempre digo, o mensageiro não é importante, mas o importante é o dono da mensagem. Amém? Que o Senhor te abençoe,
e te guarde. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.